Alô, alô, galera! Pois é, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, trazendo dicas de apostas para os jogos que vão acontecer neste domingo para vocês. Pois é, domingo é sempre jogo de muito movimento no futebol e nos outros esportes aí pelo mundo. E aí a gente vai começar com o nosso parceiro Grambet 247, Grambet que tem aí todas as modalidades, todos os campeonatos aí do Brasil e do mundo, né? Eu tava vendo aqui, tem jogo na Austrália, na Rússia, na China, na Coreia, tudo quanto é jogo de todas as divisões, e a gente vai começar com o Brasileirão, né? Temos Cruzeiro e Corinthians, essa vai ser a nossa primeira análise desse Betbox Tips, né? O Corinthians perdeu o clássico contra o Palmeiras há 2 rodadas e o seu treinador acabou sendo demitido, né? Até que durou bastante. Na última partida contra o Vitória, jogando em casa, o Corinthians sofreu, estava empatando até o último minuto e conseguiu ganhar o jogo. Então agora o Corinthians está, será que está começando a dar a volta por cima? Vamos ver. O Cruzeiro também vem de 2 derrotas seguidas, né? Contra o Flamengo e o Cuiabá, e precisa se recuperar. Cruzeiro joga em casa e fez boas contratações aí com a chegada de novos investidores que assumiram a gestão da equipe. A tendência é que o Cruzeiro venha brigar aí na parte de cima da tabela, né? O Corinthians ainda não venceu nenhuma partida como visitante no Campeonato Brasileiro, né? Tem 2 empates e 5 derrotas. Já o Cruzeiro venceu todas as partidas dentro de casa. Então, a gente acredita que o Cruzeiro deve ganhar essa partida. Você vê que as odds estão altas aí, 1,79 favorito o Cruzeiro, né, contra 4,50 do Corinthians, mas ainda assim um pouco arriscado, né? O Corinthians pode arrancar algum empate, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada então como que estão os handicaps aí para a gente ir com mais segurança no Cruzeiro. Deixa eu dar uma olhada então aqui, ó. É, handicap de gols. A gente estava pensando no menos meio, que seria igual o dupla chance, mas a gente tem os handicaps asiáticos, tá? Nós vamos procurar isso. Exatamente, tá aqui, ó. Cruzeiro, você achando aqui no Grambet, em gols handicap asiático, a gente vai de Cruzeiro menos 0,25, tá vendo aqui, ó? Pagar 1,55. É bem mais seguro do que aquele 1,79 da vitória do Cruzeiro, né? Eu vou explicar o que que significa esse menos 0,25. Significa que metade do dinheiro que você colocar estaria no 0,0 e metade estaria no menos meio, tá bom? Então, essa metade do 0,0 seria igual um empate anula aposta. Se o Cruzeiro ganhar, a gente ganha, e se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá? E o menos meio, que seria a outra metade, aí o Cruzeiro precisa ganhar, tá bom? Então é como se assim, se empatar, a gente recebe metade do que apostou de volta, e se ganhar, que a gente acredita que o Cruzeiro pode ganhar, a gente ganha aí o dinheiro completo, tá bom? Então essa é a diferença do menos 0,25, você salva metade caso haja empate, é um pouquinho, paga mais do que só o empate anula aposta, mas também tem metade desse risco aí, tá bom? Essa está sendo a primeira dica, e a gente vai para outra partida aí do domingo, tá bom? Que é Palmeiras e Bahia. Tá bom? Palmeiras e Bahia é um confronto entre dois times que estão brigando aí na parte de cima da tabela, né? Dois grandes times, o Palmeiras já era esperado, como o Flamengo, o Atlético Mineiro, né? Que também não está indo bem assim, mas no papel é um grande time. E o Bahia está surpreendendo, está jogando muito bem e está ganhando todas as partidas, pelo menos quando joga em casa. Dessa vez vai vir a São Paulo jogar na casa do Palmeiras. E só que tem um dado aqui, né? O Bahia, sempre que joga como visitante, tem marcado gols, ou seja, tem marcado algum gol. O Bahia, mesmo fora de casa, né? Para ganhar do Palmeiras em casa, aí já não é fácil, mas pelo menos um gol a gente espera que o Bahia faça, tá bom? O Bahia marcou 10 gols e sofreu 13 em 7 jogos como visitante, ou seja, marcou 10 gols em 7 jogos e tomou 13 nesses 7 jogos, ou seja, uma média de mais de um gol por partida. Por isso, a gente acredita que a partida terá gols, e a gente vai começar como ambos marcam, tá bom? Então aqui, ó, ambas equipes marcam sim,
tá bom? Tá pagando 1,91. A gente acredita que o Bahia vai fazer gol e vai tomar gol também. Essa é a primeira dica. A segunda dica, a gente acredita que o Bahia vai fazer um gol, né? Aí, nessa segunda dica, tem que ter um gol do Bahia. Pode ser que perca de 8-1 ou pode ser que ganhe de 1-0, né? Não importa, desde que o Bahia faça um gol. Vamos procurar então gols do Bahia. Aqui, ó, total de gols do Bahia acima de meio. Tá pagando 1,62, tá bom? São as duas dicas então, ambos marcam e o Bahia para fazer um gol. É uma combinação aí seguindo essa lógica de que o Palmeiras é mais forte e deve ganhar em casa, e ao mesmo tempo o Bahia tende a fazer um gol como visitante, tá bom? Essa então vai ser a lógica aí, os dois times para balançarem as redes. E aí vamos para mais um jogo desse Brasileirão, Internacional e Vasco da Gama. Olha só, hein? Inter e Vasco. O Inter tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro e recebe o Vasco, que perdeu todos os 6 jogos como visitante. Então, todos os jogos como visitante, o Vasco perdeu, não conseguiu nem empatar. E o Inter tem a defesa que menos tomou gols, né? O Vasco, além de não vencer fora de casa, em 6 jogos só conseguiu fazer 3 gols, né? Então, uma média de meio gol por jogo como visitante. O Inter, mesmo como mandante, tem também poucos gols, né? São 5 gols em 5 jogos, ou seja, um gol por jogo. Por isso a gente acredita num jogo com poucos gols e vai no abaixo de 2 gols e meio. Olha aqui, abaixo de 2 gols e meio, se der a lógica, 1,73, ótimas odds aí para esse um abaixo de 2 gols e meio. Internacional e Vasco. Bom, daí a gente vai para outro parceiro, né? A gente vai visitar o outro site que está com a gente aí, que é o Betway. Pois é, deixa eu abrir aqui. O Betway que também tem jogos do Campeonato Brasileiro e a gente começa no Betway falando de Botafogo e Atlético Mineiro, tá bom? Tá aqui o jogo das 8h30, último jogo desse domingo, Botafogo e Atlético Mineiro. Bom, é um jogo muito importante porque o Botafogo está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Mineiro está meio mal, mas é um time que deveria estar melhor, precisa começar a reagir, né? O Botafogo está fazendo um ótimo campeonato, está brigando ali com o Flamengo, com o Palmeiras, e a gente esperava mais do Atlético Mineiro. A equipe está oscilando muito, né? E vem dessa derrota que aconteceu na semana, a gente fez a transmissão ao vivo, 4-2 para o Flamengo, né? Jogando em casa, perdeu de 4-2 para o Flamengo. A fase do Botafogo é melhor do que a fase do Atlético Mineiro. O Botafogo joga em casa e por isso você vê que é favorito, mas não tanto assim, né? Tá pagando 2,0 para a vitória do Botafogo, contra 3,40 do empate e 3,60 para a vitória do Galo, né? Apesar de estar nessa fase ruim, o Atlético Mineiro tem um ótimo time no papel, né? O ataque é fortíssimo, conta com Hulk, Paulinho, Scarpa e deve marcar gols, né? Tende a marcar gols, mesmo como visitante e contra o Botafogo. Então, a gente vai procurar primeiro a aposta de que acima de meio gol do Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada então aqui, ó. A gente tem os gols do primeiro tempo, os gols da partida e vamos procurar gols do time, né, do Atlético Mineiro. Aqui, ó. A gente clica em gols aqui em cima, equipe B, a gente tem que procurar equipe B, total de gols, né? Acima de meio gol, então tá pagando 1,53 para o Atlético Mineiro fazer pelo menos um gol. É uma boa dica, a gente acredita que com esse ataque forte, o Atlético Mineiro deve fazer um gol. Aí que não importa se o Atlético Mineiro ganhar, empatar, perder, desde que faça um gol, a gente ganha essa aposta, tá bom? Tem aquela outra aposta que a gente deixa, que é ambos marcam, né? Como a gente acredita que o Atlético Mineiro faz pelo menos um gol e a gente acredita que o Botafogo está melhor que o Atlético Mineiro, ou seja, deduzimos que talvez o Botafogo também faça um gol, né? E ganhe ou empate com o Atlético Mineiro. Então a gente volta lá para o mercado principal, ambos marcam, né? Ambas equipes marcam 1,95, tá bom? Ambos marcam sempre, paga muito parecido sim ou não. Você vê que parece, né, que é mais provável que não, mas a gente acredita que o Botafogo marca sim e que o Atlético Mineiro também. Então ficam essas duas dicas, sendo que a dica mais segura é gol do Atlético Mineiro apenas, tá bom? Vamos então dar uma olhada na outra partida
Pois é, hein? Temos um jogo de gaúchos, que é Juventude contra Grêmio. Juventude que é de Caxias do Sul. O Grêmio tem uma característica de jogo muito forte de marcação, né? Muito defensiva. O time gosta de marcar uma marcação baixa e apostar nos contra-ataques, principalmente quando joga fora de casa, como é o caso aqui que vai a Caxias do Sul jogar contra o Juventude, né? O Juventude está fazendo um bom campeonato, levando em conta que é um time menor, com menos investimento, que subiu para a primeira divisão nessa temporada. Sobre o Grêmio e ele jogar mais defensivamente, apenas 4 jogos do Grêmio, em 12 jogos, né, no total, tiveram 3 ou mais gols, tá? E para o Juventude, apenas 5 jogos tiveram 3 ou mais gols. Então, jogando em casa, o Juventude, que tem uma média de 2 gols por partida entre ele e os rivais, a gente acredita que vamos ter abaixo de 2 gols e meio. Então, olha aqui, ó, total de gols abaixo de 2,5 está pagando 1,60, né? Bem provável, bem baixa essa linha justamente por isso. O Juventude tem uma média de 2 gols e o Grêmio também tem uma média de 2 gols quando joga fora de casa, né? Então, a gente acredita aí que se der a lógica, teremos 2 gols ou menos, tá bom? Então, se for 0-0, 1-0 ou tiver 2 gols, a gente ganharia essa aposta aqui abaixo de 2 gols e meio. E daí a gente vai para o Marsbet. Pois é, a gente vai ver o nosso terceiro parceiro aqui, que é o Marsbet. Galera, todos esses sites que eu estou falando são de extrema confiança, vocês podem abrir a conta neles, se vocês não tiverem ainda, seguindo os QR Codes que a gente coloca aqui. Caso você esteja no YouTube, você volta o vídeo, vê o QR Code lá e abre a sua conta, ou então clica no link da descrição também, tá bom? Qualquer problema, ou se você não estiver entendendo onde achar a aposta ou a dica que eu dou, vocês podem escrever nos comentários também, tá bom? Marsbet, temos aqui a Série B, né? Nós vamos de Série B no Marsbet, Guarani de Campinas, do interior de São Paulo, contra Sport de Recife, né? Guarani contra Sport. O Guarani é o último colocado da segunda divisão, né? Só tem 6 pontos em 13 partidas. O Sport está bem melhor, é o sétimo colocado com 20 pontos, tá? O Sport, a gente esperava até mais um pouco do Sport, ele chegou a estar entre os primeiros, agora está ali em sétimo colocado, né? Apesar de estar na parte de cima da tabela, o Sport também vem numa montanha russa, né? Não está muito firme aí, joga bem, depois joga muito mal, é muito instável aí o Sport, né? Tá vindo já de 3 partidas sem vitória, tá bom? Foram 2 empates e uma derrota. Já o Guarani vem de 9 jogos sem vitória. Foram 3 empates e 6 derrotas, tá? O Guarani tem uma média de 2 gols e meio nas suas partidas e o Sport tem uma média de 2,3 gols. Então a gente vai dar uma olhada também no abaixo de gols. Vamos dar uma olhada como que tá aqui, ó. Abaixo de 2 gols e meio, pagando 1,56, tá bom? Total de gols abaixo de 2,5, 1,56 é a primeira dica. A segunda dica é, mesmo como visitante, o Sport é melhor do que o Guarani, então nós vamos num empate anula aposta para o Sport, tá bom? Tá pagando 1,55 aqui o draw no bet ou empate anula a aposta. Significa que a gente ganha essa aposta com a vitória do Sport. Caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? O Guarani está na última colocação, 9 jogos sem vencer, a gente acredita aí que não vai ganhar aí do Sport, mesmo jogando em casa, infelizmente, para os torcedores do Guarani, tá? E aí a gente vai para o futebol paulista feminino, que ainda não abriu nenhum site, né? Nenhum site abriu, porque é só no domingo esse jogo. Eu tô gravando aqui antes do final de semana, desde a sexta-feira, e só abre no dia do jogo aí os campeonatos femininos como o paulista, né? A gente vai deixar uma dica aqui para vocês aproveitarem mesmo assim. É Pinda contra Bragantino, tá bom? É o Pinda de São Paulo contra o Bragantino. O Bragantino, a cada ano, está melhorando e se consolidando como um time de primeira divisão no futebol feminino, né? Nos últimos anos, a equipe vem brigando entre os primeiros times na tabela do Campeonato Brasileiro. O Brasileiro acontece ao mesmo tempo que o Paulista, então os times jogam aí o Brasileiro, o Paulista às vezes poupam alguns jogadores ali e aqui, né? O Pinda é um time muito menor do interior de São Paulo e a tendência é que termine entre os últimos colocados
desse Paulistão, né? Mesmo jogando fora de casa, o Bragantino é muito favorito para vencer. As odds devem abrir baixas, tá? Muito baixas, como 1,10, 1,20. Não vale a pena a gente colocar a vitória do Bragantino, por isso a dica vai ser para o Bragantino vencer desde o primeiro tempo, tá bom? Então, half time barra full time, ou seja, intervalo barra final do jogo, para o Bragantino. Aí o Bragantino tem que ganhar o primeiro tempo, chegar no intervalo e terminar a partida vencendo. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, porque estamos com uma promoção. Quem curte boné, temos esse boné do Betbox TV. Vamos sortear 3 bonés desse. Na verdade, tem um também que tem o logo colorido aí, ó, que a gente também pode escolher aí. Quem ganhar tem o colorido, tem o preto. E a gente vai sortear entre 3 dos inscritos que deixarem comentários nos nossos vídeos, tá bom? A gente vai pegar todos os vídeos do Betbox Tips, desde o início, pegar o nome das pessoas que deixaram os comentários e fazer 3 sorteios quando chegarmos a 500 inscritos, tá bom? A gente está bem pertinho dos 500 inscritos, a gente está com um canal novo, então quando chegar a 500 inscritos, vamos colocar nosso estagiário para anotar todos os nomes que comentaram e vamos sortear e mandar pelo correio um boné para cada um. 3 pessoas vão ganhar aí esse boné. Beleza? Gente, bom domingo para vocês. Semana que vem eu volto com mais dicas.